Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. E hoje eu quero já te fazer uma pergunta que vai mexer com você. Você já fez alguma coisa certa, mas no fundo você sabia que a intenção não estava correta? Ou você já se incomodou com o reconhecimento de alguém, não porque ele era injusto, mas porque aquilo revelou algo dentro de você? A verdade é que o problema não está no que fazemos, mas no porquê nós fazemos e em como nos sentimos quando não somos reconhecidas. E por isso que o tema da nossa aula de hoje é: a ação pode estar certa, mas se o seu coração estiver errado, isso muda tudo. E para entender melhor sobre esse tema e aprofundar os estudos, nós vamos estudar hoje o capítulo 4 de Gênesis. O capítulo 4 de Gênesis não fala apenas de um irmão que foi rejeitado, mas sobre um coração que não quis ser moldado. O capítulo 4 de Gênesis conta a história dos filhos de Adão e Eva, que nós conhecemos no capítulo passado. Então, Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim, ele trabalhava na terra, ou seja, ele trabalhava no campo, e Abel cuidava das ovelhas. Um determinado momento, os dois decidiram entregar uma oferta para Deus, e Caim trouxe a oferta dos frutos da terra. Já Abel, a Bíblia fala que ele trouxe as primícias, ou seja, ele trouxe o que veio primeiro do trabalho dele, ele trouxe o melhor. E a Bíblia fala também que Deus se atentou para Abel e sua oferta, mas não se atentou para Caim e a sua oferta. E com isso, Caim ficou muito bravo. Mesmo assim, Deus fala com Caim e ele fala: se você trouxer algo bom, não será aceito? Mas se você trouxer algo ruim, não será visto? Ou seja, Deus questiona ele, Deus dá a oportunidade, fala para ele: se você trouxer algo bom, será visto. Mas Caim não quis ouvir. Ele alimentou a raiva, ele alimentou aquele sentimento ruim que estava dentro dele. E um dia ele conduziu Abel para o campo e lá ele matou seu irmão. E é uma história muito forte porque tem muita interpretação. Eu resumi aqui o máximo que deu do capítulo para você. Volto a te falar. Eu não sou teóloga, não sou estudiosa, né? Assim, não tenho uma formação. Eu estou lendo e compartilhando com você as minhas visões. Então eu indico que você leia o capítulo completo para você entender melhor. Eu resumi bem a história continua, fala depois da descendência de Caim e uma série de outros pontos. É que eu quero focar hoje aqui nesse ponto, onde um irmão mata o outro para a gente trazer as nossas reflexões. E aí a gente vai vendo aqui, nós percebemos que Caim ele não foi ignorado por Deus, ele foi alertado, mas mesmo assim ele insistiu e ele não quis mudar. E aí a gente vê que essa história aqui, ela deixa de ser uma história do passado entre dois irmãos e ela passa a ser também uma história atual sobre o que nós vivemos hoje. Porque muitas vezes nós fazemos coisas boas, mas com as intenções erradas. Muitas vezes nós queremos o reconhecimento, mas nós não aceitamos a repreensão. E quando Deus nos mostra algo, nós ficamos resistentes. Ou queremos abandonar Deus, nos revoltamos ou fazemos aquela chantagem, né? Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. E na maioria das vezes o grande problema não está no começo da nossa atitude, mas no coração que continua resistente e não aceita a mudança ou a repreensão. Foi o que nós vimos acontecer ali com Abel e Caim. Por conta de resistência, de não aceitar a repreensão, Caim mata Abel. E deixa eu te falar uma coisa que eu tenho certeza que você está pensando, porque quando eu li esse texto a primeira vez, eu também pensei, mas então quer dizer que Abel entregou algo melhor, uma quantidade maior, algo mais valioso para Deus? E aí, como Abel não entregou, como Caim, desculpa, não entregou igual, aí Deus olhou só para Abel e não para Caim? Não, essa é uma interpretação errada, tá bom? Deus não dá valor às coisas. Deus valoriza a intenção e o coração. Então, a gente precisa entender que Abel entregou das primícias, independente do que ele trabalhava, independente do que ele entregou, independente do que ele deu e na quantidade, ele entregou a primeira porção. Ou seja, o que nós fazemos hoje? O que Caim fez? A primeira porção é minha. O que sobrar, eu ajudo o outro, eu entrego para Deus. Não, Abel não. O primeiro é de Deus, Deus. O primeiro é seu, o que tem de melhor, a fruta mais bonita, o que está mais gostoso, o que está mais bonito é seu.
Aí depois eu vejo o que eu faço para mim. Já Caim, a gente percebe aqui que ele entregou o que deu, o que tinha na frente. A intenção de servir a Deus foi boa. A ação, desculpe, de servir a Deus foi boa, mas a intenção do coração dele não foi priorizar Deus, não foi a prioridade da entrega para Deus. Vocês conseguiram entender? Ficou claro essa diferença? Por isso que Deus se atenta para Abel e não para Caim. Eu tô frisando muito isso, que é para você não ter uma visão distorcida do contexto da história, tá bom? Já puxando então o gancho, né, da explicação anterior que eu dei, esse é o nosso primeiro ensinamento, a intenção. Qual é a nossa intenção quando nós fazemos algo? Porque quando você vai fazer algo ou dar algo para alguém, é uma boa ação. Pô, eu vou ali ajudar, eu vou ali entregar algo, mas qual que é a intenção? Nós precisamos fazer porque é o correto, porque está dentro de nós, mas sem esperar nada em troca. Fez? Para mim, fez. Não fez? Tá tudo bem, eu fiz porque era o que estava dentro de mim, entende? Quer ver um dos maiores exemplos hoje que eu enxergo de ação correta, mas intenção errada? As pessoas estão transformando os grupos de networking em grupos de barganha, na minha visão. Não sei se você, mulher, tem a mesma percepção que eu. Mas os grupos de networking, eles começaram para quê? Para você realmente se aproximar, se encontrar com outro empresário ou com outra pessoa ali que você não tinha tanto contato, mas fazer mesmo a conexão, né? Galgar uma amizade, galgar um caminho juntos. E se rolar algo, legal. Mas se nada acontecer profissionalmente, se conectou com outras pessoas, ouviu histórias e tudo mais. Hoje o que se tornou? Primeiro, que ou você paga para estar num grupo de network ou você não tem esse grupo. Segundo, que a roda se fecha. Terceiro, que você entra já com a intenção de lá tem 20 pessoas, 4 que eu vejo que tem interesse no meu negócio, 5 que não me conhece e um concorrente. O que eu faço para vender mais ali dentro? A ação correta, intenção totalmente errada. Você já entra no grupo querendo já vender, já querendo, né, mostrar tudo que você tem. Você nem criou conexão com aquela pessoa, você nem criou intenção. E digo mais, por experiência própria, nós nos conectamos muito com um casal de clientes nossos. E mais que networking, mais que grupo de network, eu já falei para vocês que nós temos lojas de eletrônicos. Mais que um grupo de network, nós nos conectamos, começamos a frequentar a casa, sair juntos, nossos filhos começaram a fazer amizade. E na primeira oportunidade desse network intencional, a pessoa não comprou mais com a gente. Não que seja obrigada, entenda o que eu estou te falando. Segue nossa linha de raciocínio. Pô, você se conectou, você quer networking melhor, conexão melhor, família se unindo, convívio, sai, vem pra cá, vem pra lá. Se isso não fixou a pessoa em você, nem a ponto dela te dar a oportunidade de passar o seu preço para ela, porque negócio é negócio, amizades à parte, ok, tá? Mas pelo menos te dá a oportunidade, fala assim, ó, eu vou comprar esse produto, você me passa um orçamento? Passo, tá tanto. Poxa, mas eu vi mais em conta em tal lugar, você consegue chegar, você consegue fazer, sempre estive aqui com você, mas não. Foi por um interesse de alguma coisa, nos tirou a oportunidade de fazer aquela cotação e comprou com outra pessoa. E curiosamente, tá? Se afastou de nós. Não fomos nós que tivemos essa atitude. Ai, porque não comprou com a gente, se afasta. Não, simplesmente se afastou. O William, meu marido, tá aqui, ele sabe do que eu tô falando. Então, tome cuidado. Ação certa com intenção errada. É feio. É feio, te prejudica. E sabe uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas adoram a fofoca, mas elas odeiam o fofoqueiro. Vejam que elas adoram escutar uma fofoca, mas elas falam mal do fofoqueiro, de quem fez a fofoca. Então, cuidado com ações boas com intenções erradas, porque as pessoas percebem, não é legal, tá bom? Outro ponto que também eu anotei aqui pra gente ver é quando a gente faz alguma coisa para mostrar que fez. Ah, eu vou ajudar, mas eu tô mostrando que eu ajudei. Eu, Janaína, particularmente, eu acho que hoje existe uma onda de disseminar atitudes erradas, né? Ou de disseminar coisa ruim. Morte, estupro, feminicídio, pedofilia. A gente vê tanto isso na TV,
Seria tão legal se a gente visse boas ações nos documentários, no Instagram, no noticiário. Eu tenho essa visão, eu entendo isso. Eu acho que poderia gerar uma onda de coisas boas assim surreal. Mas o que a gente vê hoje são pessoas fazendo, filmando, colocando em situação de constrangimento quem está recebendo, só para mostrar, ó, eu tô aqui, eu sou uma boa pessoa, eu tô fazendo bem. Então tome cuidado com isso também, né? Não ajude procurando reconhecimento. Pense assim, ó, se ninguém visse o que eu tô fazendo, eu faria do mesmo jeito? Ou eu não faria? Então, nunca ajude esperando ser reconhecido. Eu gosto muito de Thiago Brunet e ele costuma falar algo sobre emprestar dinheiro para as pessoas. E ele sempre fala assim, quando alguém vier te pedir dinheiro, um amigo, e você for emprestar, empreste uma quantidade que você consegue arcar com ela. Já empreste preparado para dar. Porque isso é um problema, né, gente? Você empresta ou a pessoa pedala para te pagar e é um desgaste tremendo, ou ela não te paga. O que acontece? Perde a amizade, né? Perde o relacionamento, isso também não é algo legal. Então toma cuidado também em fazer as coisas esperando reconhecimento. Não dá certo. E ó, eu acho que aqui o ensinamento mais importante. Não coloque Deus como segunda opção, tá? Coloque Deus sempre como primeira opção. Nunca coloca Deus onde sobra tempo. Coloca Deus onde é a sua prioridade. Para você fixar, quando a intenção está errada, até o que é bom perde valor. O segundo ensinamento são sobre as emoções não tratadas. Quais são essas emoções? Comparação, a inveja, raiva, tantas emoções não tratadas que a gente vê aqui em capítulo 4 de Gênesis, porque vamos relembrar, quando Deus ele repreendeu Caim, Caim não parou para pensar sobre o que Deus estava falando. Em vez de ele querer mudar, ele foi alimentando algo sobre o outro. Ele não olhou nem para si, ele olhou para o outro e alimentou raiva, alimentou inveja, tanto que ele chegou a ponto de matar o próprio irmão. E aí como que a gente faz isso hoje? Eu anotei alguns pontos. Comparação, né? Comparação, a gente vem falando de comparação aí nesses 3 últimos capítulos. Só que o problema aqui de alimentar emoções não tratadas não é só quando nós nos comparamos com outra mulher, mas a gente se compara inclusive com a vida que ela tem. E isso fica muito triste, judia muito de nós. Quando alguém conquista algo, e isso é muito comum em nós mulheres, eu tento entender muito por quê, não sei se vocês concordam comigo, mas quando alguma mulher conquista algo ou chega em algum lugar, dificilmente as mulheres que estão em volta dela aplaudem ela, ficam felizes com ela. Muito pelo contrário, ao invés de a gente se espelhar, a gente se fecha. A gente não apoia, a gente não caminha junta, a gente se desmotiva, a gente começa a falar mal e muitas vezes a gente começa a competir. E também nós começamos a desvalorizar o que nós temos. E aí vem um sentimento, uma emoção horrível, a inveja. Nós começamos a sentir inveja. Você sabe o que é inveja? Inveja não é só você admirar ou você querer, desejar o que a outra tem. Inveja é você querer que ela perca o que ela tem. Inveja é um dos sentimentos, das emoções mais malignas que podem entrar dentro de nós. E a inveja faz a gente paralisar, porque a gente a gente faz igual Caim, a gente para de olhar pra gente. Como que eu posso me espelhar nela? Como que eu posso melhorar? Como que ela fez para chegar ali que eu também posso fazer igual ou parecido e conquistar? Não, como que ela perde? Ai, tomara que não dê certo. Ai, ela vai receber o dela. E isso diz tanto sobre nós e pouco sobre o outro, e a gente vai alimentando isso que a gente para. Em vez de a gente olhar como a gente pode evoluir, a gente estagna, porque a gente só está olhando a evolução da outra, aí a outra vai a anos-luz e a gente fica parada. E aí você deve estar se perguntando, Má, como que eu interrompo esse tipo de emoção? Primeiro ponto, começou a vir esse tipo de pensamento de inveja, de vitimismo, de raiva, de comparação, trava ele na hora. Treina seu cérebro para parar. Ai, nossa, olha ela. Opa, para, Jana, Má, volta pro eixo. Não é assim. Que legal ela. É fácil? Não é. Mas é treino. Tudo é treinável.
Jogador de futebol, ele não nasce sabendo, ele nasce com dom, com habilidades, mas para jogar bem do jeito que ele joga, ele tem que treinar. Tudo é treino na nossa vida, ninguém nasce pronto, é tentativa de erro e acerto, é treino. Entenda também que cada mulher está no seu processo, cada uma tem uma história, cada uma está em um momento diferente, em um tempo determinado. Então, não existe quem está à sua frente, ou quem está muito atrás, ou quem é superior ou inferior. Existem pessoas em tempos de vida diferentes, entregando esforço diferente, renunciando e abrindo mão de coisas que às vezes você não está disposta para conquistar o mesmo que ela conquistou, tá bom? Então transforma a comparação em aprendizado. Ao invés de você falar, mas por que ela? Fala, como eu posso aprender com isso? Você vai ver o quanto que você vai evoluir. Para fechar, lembra sempre assim, ó, tudo aquilo que a gente não trata, ele cresce, ele evolui. Por exemplo, se você tiver com uma doença, um câncer, vamos usar esse exemplo. Se você não tratar aquele tumor, não for fazer químio, rádio, não tomar o medicamento, ele não cresce muito rápido. Para que você trata? Não é para ele regredir, não é para ele diminuir e, se Deus permitir, você se curar 100%. Agora, se você não se curar 100% dessa doença, ela não diminui, não te dá um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de tempo? É esse o exemplo. Tudo aquilo que você não trata, ele aumenta. E tudo aquilo que você trata diminui, traz a cura para você. Enquanto nós estamos olhando para a vida da outra, nós abandonamos a nossa própria vida. O terceiro ensinamento é sobre repreensão. Seja uma pessoa repreensível, que aceita a repreensão. A gente viu que Caim não era esse tipo de pessoa. O Senhor repreendeu ele, o Senhor deu uma chance, o Senhor não condenou, não falou para ele, eu não vou te aceitar para sempre, eu não te quero para sempre. Não. O que o Senhor falou para ele? Se você fizer o bem, vai ser aceito, mas se você fizer o mal, vai ser visto. Isso foi uma repreensão. O Senhor deu a oportunidade dele mudar, mas ele não quis ouvir, ele não aceitou ser repreendido. Será que você está assim hoje também? Será que você confunde correção, repreensão com julgamento? Será que você é aquela mulher que quando é corrigida, repreendida com amor, por pessoas da sua confiança, você olha aquilo como julgamento, como desprezo, como ela está se diminuindo e aí você se fecha? Porque veja, tem algo que é muito importante você saber. É todo mundo que pode te corrigir ou te repreender? Não é não. Então, crítica construtiva a gente não pediu para ninguém, tá bom, meninas? Vamos combinar assim? A gente não faz crítica construtiva para ninguém, porque ninguém pediu. Mas, quando a pessoa nos dá autoridade e legalidade sobre a vida dela, a gente faz pontuações, a gente faz correções pontuais e importantes para o crescimento dela e não para diminuí-la. Por exemplo, sou casada, estou com problemas no meu casamento, mas eu tenho uma amiga maravilhosa que não é casada, nunca casou, ou então que já passou por diversos casamentos, ela não conseguiu seguir, ou ela está com muito problema dentro do casamento dela. Essa amiga, ela pode ser maravilhosa para me dar conselhos sobre N coisas e tá tudo bem, mas não sobre casamento, não neste momento, entendeu? Eu sou empresária e preciso de mentoria financeira. Eu vou pedir ajuda para quem está quebrado, endividado e não consegue cuidar das próprias contas? Não. Eu vou procurar alguém que seja da minha confiança, que esteja muito bem financeiramente, anos-luz que o meu, porque essa pessoa tem autoridade para me repreender. Porque se ela falar que eu estou investindo errado, que eu estou fazendo fluxo de caixa errado, que eu estou usando o dinheiro errado, você concorda que ela vai estar certa? Por quê? Porque o financeiro dela está alinhado, ela tem riqueza, tem prosperidade, então ela tem autoridade sobre mim. Então você tem que ter também sabedoria para escolher quem são as pessoas que têm autoridade para te repreender. Deus tinha total autoridade sobre Caim para repreender ele. Você quer melhor que Deus para te repreender? Ai, como eu queria Deus aqui agora me... Janaína, para, Janaína, não vai por esse lado. O cara teve e ainda foi lá matar o irmão. E muitas vezes a gente tem esse tipo de pessoas na nossa vida, pessoas anos-luz à nossa frente, ela nos repreende, aí a gente confunde limite com prisão. Aí a gente fica bravo, se sente ofendida, ofendido, acha que, meu Deus, ele tá querendo o meu mal, ele tá querendo me diminuir. Quem ele pensa que ele é? Olha que soberba e olha que perca de oportunidade que a gente está tendo. Aí a gente vive justificando o que é errado e vai vivendo por impulso.
fazendo uma besteira atrás da outra. Como que a gente pode mudar? Aprenda a pausar as suas reações. Suas reações não precisam ser imediatas. Eu estava ouvindo o Café com Destino do Thiago Brunet e ele estava ensinando sobre pensamento 1 e 2, que a gente tem o pensamento rápido e o pensamento lento. O que seria o pensamento rápido? O impulso, né? Aí ele deu um exemplo assim, se a pessoa falar com você sobre Lula e Bolsonaro, nossa, na hora começa a briga. Mas se a pessoa perguntar para você, a qual a velocidade a aeronave que foi para a Lua agora, dessa última vez, alcançou até chegar lá na Lua? A gente vai parar e vai ter que procurar dado e vai pensar para responder, não é verdade? Então, você não precisa tomar atitudes na velocidade 1 do pensamento. Você pode ir no pensamento 2, que é no pensamento lento. Independente do que falaram para você, independente da repreensão que você recebeu, você vai pensar. É pertinente? Eu vou aplicar. Não é pertinente? Não veio de uma pessoa que tem autoridade neste assunto? Então, ok, eu agradeço, não alimento nada ruim e sigo com a minha vida. Quem rejeita a correção escolhe sem saber a consequência. Uau! Aprendemos aqui hoje que Caim não caiu por falta de aviso. Caim caiu porque escolheu não mudar. E muitas de nós estamos fazendo isso hoje. Então, o meu apelo para você é que você pare para refletir sobre tudo que falamos e mude imediatamente. Saiba que você tem grande potencial, mas talvez as suas atitudes estão travando o seu processo. E por isso que eu preparei algumas perguntas aqui para você que você aplique tudo que aprendemos. Então, se for necessário, pare. Eu também quero, William. Uma musiquinha de quando eu for falar assim, pare. Aí você para eu aqui no vídeo. O que vocês acham, meninas? Coloca aqui nos comentários. Gente, esse meu videomaker tá muito fraco. Não tem o A no final. Até hoje, vocês viram que a gente já passou uns 10 episódios, sei lá quantos, e ele não fez o A no final. E agora eu quero um pare. Até agora ele não fez isso pra mim. Estamos contratando o videomaker para o Diário de Maria. Se inscreve aqui, coloca que você tem interesse. Porque nós vamos demitir um hoje, neste episódio, tá bom, William? Meu Deus. Mentira, gente. Se eu demitir ele, eu não tenho outro. A não ser que alguém venha, né? Quem sabe Deus prepara, né, William? Vai saber. Então, vamos lá. Voltar para o que interessa aqui. Se for necessário, você para um pouquinho o vídeo. Vai respondendo as perguntas. Escolhe pelo menos uma para começar a aplicar hoje. Mas tudo é muito difícil, tudo é muito conteúdo. Vai fracionando, aplica uma por dia. Eu tenho certeza que você vai ter aí um crescimento surreal. Você tem feito as coisas com verdade ou porque você está esperando algo em troca? Se ninguém ver o que você está fazendo, se ninguém te elogiar, se ninguém te valorizar por isso, você continua fazendo? Quando outra mulher é reconhecida ou valorizada, você fica feliz e comemora com ela? Ou você vai se machucando e tendo pensamentos estranhos em silêncio? Como você tem reagido quando é corrigida ou confrontada? Uau, né? Até as perguntas hoje estão assim para te causar movimento. Por esse episódio, eu creio que você vai fazer um movimento gigante na sua vida e que não vai ter Caim que aguente a mulher que você vai se tornar. E não vai ter Abel morto pelas suas mãos. Não vai ter uma mulher que está prosperando morta pelas suas mãos porque você não foi lá dar um abraço, um beijo nela. Não tem amiga brilhando do teu lado que vai fazer com que você se afaste dela. Não vai ter nada a partir deste episódio que consiga te afastar ao propósito que Deus tem para sua vida, porque hoje você vai começar uma transformação, um movimento de mudança dentro de você. E é por isso que eu quero te pedir para a gente orar juntas. Abaixa a sua cabeça, fecha seus olhos, coloque as suas mãos em sinal de receber que a gente vai fazer uma oração. Pai, estamos aqui na Tua presença para te agradecer por mais um vídeo e te agradecer por todas as mulheres que estão assistindo, Senhor. Te pedir, Pai, que mude as nossas ações, as nossas reações, os nossos sentimentos, Senhor. Pai, nos ensina a ter atitudes certas, Pai, com o coração correto. Pai, nos ensina a entregar a primícia, o primeiro, o melhor, o prioritário para Ti e para as pessoas que estão à nossa volta. Senhor, que o sentimento de inveja não seja alimentado dentro de nós, que a gente não tire o brilho de outra mulher, mas que também, Senhor, o nosso brilho cresça, porque nós
nós estamos apoiando umas às outras. Senhor, que a gente aceite repreensão, que a gente aceite te ouvir e ouvir pessoas que querem o nosso bem, para que a gente possa evoluir, possa crescer e possa nos aproximarmos de Ti. Senhor, nos aproxima de Ti, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, paz, mansidão, Senhor, para que nós não cometamos os mesmos erros que Caim, mas que a gente possa, Senhor, mudar, melhorar e avançar no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Por tudo te damos graças e te agradecemos, em nome do teu Filho eterno, que vive e reina para sempre. Amém. Uau, gente, que episódio delicioso. Eu confesso para vocês que eu aprendi muito hoje. Eu já senti muitas coisas do que está aqui. Ninguém é perfeita, nós estamos em constante processo de evolução e juntas nós vamos evoluir mais. Eu tenho certeza que você vai comentar aqui para mim alguma coisa que te fez mudar, que você notou em você, que você percebeu que precisa evoluir e esse episódio te ajudou. Então, se a aula fez sentido para você, já sabe, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha, nos ajuda a mandar essa mensagem para mais mulheres, né? Eu tô tão feliz com o caminhar do canal, a gente está chegando em quase 100 inscritos, ajuda para eu comemorar 100 inscritos? Com o videomaker novo, tá comemorando, mas nem vai colocar um aqui, ó, tá vendo, gente? Tadinho, hoje eu tô brigando com ele, né? Ô, irmão, a gente vai fazer um episódio sobre as mulheres serem mais calmas que os maridos videomakers, tá bom? Amém. Não esquece de ativar o sininho para você receber o vídeo de quarta-feira, que vai estar sensacional. Vai lá pro Instagram, segue a gente no Instagram, Maria_Diário, tem interação todos os dias, frase para você refletir, para você manter constância nos nossos aprendizados. Quero te agradecer por estar comigo hoje, te desejar um bom final de domingo e dizer que eu te espero aqui na quarta-feira. Beijo e até quarta, Marias!